Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriele. Eu dei a aula passada para vocês, sou de buraco negro e iremos prosseguir então com a aula sobre a Via Láctea. Só para adiantar, algumas coisas que a gente vai falar aqui que tangem mais acerca de galáxias e não especificamente sobre a Via Láctea serão aprofundadas nas aulas seguintes, certo? Então vamos lá, né, gente? A Via Láctea, como todo mundo bem sabe, é a galáxia da qual o nosso sistema faz parte. A nossa Via Láctea tem a idade estimada de 13 bilhões de anos, né? Lembrando aí que o universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. E quando a gente consegue observar parte da Via Láctea aqui da Terra, a gente vê uma faixa esbranquiçada, que nem tá aqui nessa imagem. Dá pra ver essa faixa aqui, que foi capturada essa imagem aqui pelo telescópio ALMA, e esse local aqui é lá no Chile, no deserto do Atacama. O interessante é que em várias culturas as pessoas viam essa faixa de maneira diferente, né? Então tinha uma visão diferente quando observavam essa faixa no céu. Então eu coloquei aqui, né? Um exemplo para os egípcios se assemelhava ao rio Nilo, para os japoneses, rio celestial, etc. Geralmente sempre os povos eles associavam como um caminho essa faixa esbranquiçada que a gente consegue observar no céu. Um outro exemplo aqui que eu coloquei, que é um pouco mais próximo da gente, é que os indígenas Tambés, que são do sul do Pará, eles viam a Via Láctea como caminho da Anta. E esse seria o nome da nossa galáxia. O nome da nossa galáxia não seria Via Láctea, seria Caminho da Anta, segundo esses indígenas. Porque quando eles olhavam para o céu, eles associavam a um caminho. E por que da Anta? Porque estava próximo à constelação da Anta, que creio que vocês viram lá, acho que na primeira aula de história, um pouquinho sobre como os nomes das constelações e até as próprias constelações mudam de cultura para cultura, né? De povo para povo. Então, na astronomia indígena, muitas constelações não têm o nome que a gente conhece geralmente, que é da astronomia ocidental, né? Então, temos nomes diferentes. Enfim. Então, por essa faixa estar localizada proximamente à constelação da Anta, os indígenas, eles nomearam a nossa Via Láctea como o caminho da Anta. Mas, bom, então por que Via Láctea, né? Hoje a gente tem esse senso comum de chamar de Via Láctea. Então, láctea vem do lactai, né? Que significa algo leitoso. E a nossa galáxia foi batizada de Via Láctea justamente por conta desse aspecto esbranquiçado que acaba lembrando leite, né? Então, os deuses antigos chamaram assim porque viam um caminho de leite ao observar o céu. E aí, esse caminho de leite tem origem num mito grego que eu vou comentar com vocês no próximo slide. Essa aparência leitosa que a gente consegue observar no céu, ela fica muito mais visível em noites de inverno e em locais com pouca iluminação. Então, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, né? Imagino que as pessoas também que moram em São Paulo vão concordar comigo. Aqui tem muita poluição luminosa, então eu, por exemplo, nunca vi essa faixa da Via Láctea no céu. Então, locais pouco luminosos, geralmente interior, enfim, fica mais fácil para fazer essa observação. Bom, então, comentando por que que, né, é caminho do leite, por que Via Láctea, né? Então, isso é com base da mitologia grega. O mito diz o seguinte: a gente tem o Heracles, que é filho de Zeus, com uma mortal. Então, Heracles foi levado a tomar leite do seio de Hera, que era a esposa de Zeus, com o fim de se tornar imortal, certo? Então, Hera, ao perceber, empurrou Heracles, né? Ela percebeu que tinha ali uma intenção. Então, ela empurrou Heracles e esse leite se derramou por todo o céu, dando origem à faixa esbranquiçada que observamos. Então, com isso, a palavra galáxia, do grego galáxia, significa branco leitoso. Então, aqui tem essa imagem que ilustra um pouco desse mito. Aqui tá Hera, o Heracles, Zeus, enfim. Então, com base nesse mito,
acabou surgindo é, esse nome de Via Láctea que a gente tem como um senso comum hoje. Então, até o momento, a gente vê que os povos eles buscavam explicações, principalmente por meio de mitos e crenças, enfim, não só sobre a Via Láctea, mas como em tudo que a gente vai estudar, a gente vê que, primeiramente, sempre era a primeira opção, né? Sempre era o mais comum. E aí a gente surge nesse momento aqui, então, com as primeiras observações e especulações com um teor mais científico, né? Um teor mais experimental. Então aqui a gente tem duas figuras, o Aristóteles e o Galileu. O Aristóteles, por um lado, vai estar numa parte mais teórica. Ele publica um livro chamado Meteorológica, e ele vai argumentar nesse livro que essa faixa esbranquiçada que a gente consegue observar no céu se trata de muitas estrelas. Então, aquilo que a gente consegue ver no céu são várias e várias estrelas. Inclusive, além de Aristóteles, outros astrônomos também pensavam dessa maneira. Então, eles imaginavam que eram muitas estrelas juntas que pra gente parecia de uma forma mais difusa, que faz a gente ter essa impressão dessa faixa no céu. Só que saindo um pouquinho da teoria, a gente tem o Galileu. O Galileu, como a gente já viu em algumas aulas de história, ele é até considerado o pai da ciência moderna, da astronomia moderna, que fez algumas das primeiras observações de vários astros, da Lua, enfim. Ele também fez observações da Via Láctea. Então, no início do século XVII, ao observar a Via Láctea, conclui que ela consistia em uma multitude de estrelas. Ele registrou isso tudo no livro dele, Cinderella's Núncios, que a gente falou bastante sobre ele na aula de História 2, se eu não me engano. Então aqui, por um lado, a gente tem esse diferencial que o Galileu ele conseguiu fazer essa observação e que realmente batia um pouco a teoria que a gente tinha até o momento. Então, até esse momento, 1610, a gente tem que a Via Láctea se trata, sim, de uma multitude de estrelas. Bom, a gente tem uma outra figura bem importante aqui, que é o Thomas Wright. E ele escreveu um livro, uma teoria original ou nova hipótese do universo em 1750. E nesse momento aqui, o Thomas Wright, além de observar a Via Láctea e saber, né, e teorizar e experimentar do que a Via Láctea é composta, ele também buscava calcular a magnitude de estrelas, porque assim, beleza, sabíamos então até o momento que a Via Láctea é composta de várias estrelas, mas o Thomas ele queria saber, tá, mas quantas estrelas? Haveriam outros corpos além de estrelas? O quão grande é a nossa Via Láctea? Onde que a gente está na Via Láctea? Então, Wright ele foi bem importante nesse sentido que ele foi uma das primeiras pessoas que se indagou sobre isso e publicou obras falando sobre esses questionamentos. Então, nesse livro aqui, eu retirei um trecho que expõe bem o estudo dele no momento. Então, ele diz que as estrelas não estão infinitamente dispersas, distribuídas de maneira promíscua por todo o espaço, sem ordem ou projeto, como assim a gente pensava até o momento. Este fenômeno não é mais do que um certo efeito originado da situação do observador. Para o espectador colocado em espaço indefinido, a Via Láctea é um vasto anel de estrelas. Então ele vai argumentar nesse momento que essa visão que a gente tinha de várias estrelas juntas, que pra gente parece difuso, que elas estão apenas jogadas lá e, enfim, compõem a Via Láctea, é um pouco equivocada, que no caso é só uma impressão do observador, né? Então isso é inerente à nossa perspectiva de observador, mas não que isso seja necessariamente a verdade, né? Que seja exatamente assim que a Via Láctea está disposta. O Wright, inclusive, também, há alguns anos, construiu um observatório bem importante, que foi bem importante para ele continuar estudando a Via Láctea. E, além de todos esses estudos, né, ele também foi uma das primeiras pessoas a sugerir a existência de outras galáxias. Então, ele imaginava que
além da Via Láctea, existiam outros corpos parecidos com a Via Láctea. Então, existiriam outras galáxias no universo, não somente a gente. Então, eu coloquei essa imagem aqui que foi retirada dessa obra dele, que é uma representação da teoria, né? Da existência de outras galáxias além da Via Láctea. Então, ele considerou uma visão parcial da imensidão e uma visão finita do infinito. Então, cada esfera aqui seria uma galáxia diferente. E é bem interessante que o Wright, a todo momento, ele vai frisar bastante a insignificância do ser humano no universo. Que, inclusive, era um dos pensamentos bem diferentes da época, né? Porque até pouco tempo a gente ainda tinha a ideia de que o ser humano, né? Enfim, a Terra estava no centro, que não só do sistema, mas o centro do universo, né? Então a gente tinha essa visão muito antropocêntrica, né? Sempre o homem, sempre a Terra, não só geocêntrica, mas também a antropocêntrica. Então o Wright, ele vem questionando isso e mostrando pra gente que a gente não é tão especial quanto a gente pensava nesse sentido, né? Na vastidão do universo. Então, com isso, o Wright, ele sugere nesse momento que a Via Láctea é uma casca esférica de estrelas. Então, essa aqui novamente é uma das ilustrações que tem no livro dele. E aqui tem um esqueminha que mostra como seria a Via Láctea do Wright, né? Que tem como se fosse uma casca esférica. E no centro teriam poucas estrelas, e quanto mais fosse ficando mais distante, né? Fosse se aproximando para as extremidades, a população de estrelas ia aumentando. Então, o Wright foi um dos primeiros a montar, né? A esquematizar a magnitude da Via Láctea, né? E não só teorizar do que a Via Láctea é composta. Bom, além do Wright, a gente tem aqui o Immanuel Kant, que ele foi totalmente inspirado na obra do Kant, né? Então, do Wright, desculpa. E aí ele vai e publica História Natural Universal e Teoria dos Céus. O Kant tem uma ideia muito, muito parecida com o do Wright. Ele acaba falando até as mesmas coisas do que o Wright, só que ele fala de uma forma um pouquinho diferenciada, que acabou sendo mais popularizado. Então, em muitos lugares a gente vai ver o nome do Kant, mas não vai ver o nome do Wright. Enfim, o Kant, ele fala sobre os universos ilhas, que é justamente aquilo que a gente estava falando do Wright, que seria a possibilidade de haver outras galáxias além da Via Láctea. Então, essas outras galáxias seriam universos ilha. Então, aqui ele diz, né, a hipótese do universo ilha seria a analogia das nebulosas com o sistema estelar em que vivemos. Está em perfeita concordância com o conceito de que esses objetos elípticos são simplesmente universos, ilhas. Em outras palavras, vias lácteas. Ele cita as nebulosas justamente porque ele foi uma das primeiras pessoas a propor que essas nebulosas que a gente conseguia observar no céu, né, esses corpos flocados, digamos assim, poderiam ser não só nebulosas, mas sim universos ilhas, que seriam outras galáxias, né? Então aqui ele foi o primeiro a propor que algumas nebulosas poderiam ser sistemas estelares totalmente comparáveis à nossa galáxia. Mais pra frente a gente vai ver que realmente algumas dessas nebulosas se tratavam de galáxias, outras eram apenas nebulosas, enfim, isso mais à frente vai sendo catalogado. Mas foi bem interessante nesse momento esse questionamento, porque até o momento todo objeto, né, todo corpo flocado que a gente observava no céu, a gente catalogava como nebulosa. Então, nesse momento, é importante surgir esse questionamento. Será que é uma nebulosa mesmo? Será que se trata de outra galáxia? Enfim, essa ideia surgiu principalmente com Wright e o Kant também. Bom, as principais figuras, então, que vão tentar mapear, né, propriamente dito, literalmente mapear a nossa Via Láctea, vão ser os irmãos Herschel, William e Caroline Herschel. Então, até o momento, a gente começou, então, vendo do que era composta a nossa Via Láctea. Depois, a gente tentou estimar, então, a magnitude da Via Láctea, de forma que a gente viu que poderia haver outros corpos que também se assemelhavam à nossa Via Láctea. Então, nesse momento aqui, a gente vai olhar um pouquinho mais para dentro mesmo, para saber
qual exatamente é o tamanho da nossa Via Láctea, né? Quantas estrelas exatamente tem na nossa Via Láctea? Então, o William e a Caroline, eles vão mapear a Via Láctea em 1780 e eles fazem a contagem e o mapeamento das estrelas nesse momento. Em muitos lugares, infelizmente, só o Herschel é citado, né? Só ele é acreditado, mas os dois trabalhavam em equipe mesmo. O Herschel geralmente ele observava e a Caroline ia lá e catalogava cada estrela que o Herschel conseguia observar. Nesse período, já havia vários métodos de medição, né, seja de uma estrela até nós, de outro planeta até nós, só que nunca havia necessidade de ter medido uma distância, um tamanho de uma galáxia, por exemplo. Então, isso era, de certa maneira, novo, né? Seja da nossa galáxia, seja da gente até uma outra galáxia. Então, a forma que eles. O método que eles utilizaram nesse período para estimar o tamanho da Via Láctea foi justamente fazendo a contagem de todas as estrelas da Via Láctea. E além disso, eles estimavam que todas as estrelas possuíam o mesmo brilho. Então, com base nisso, né, com base nesse método que os dois utilizaram, eles conseguiram chegar no sistema que a Via Láctea é um sistema achatado e que o Sol estaria no centro da nossa galáxia. Então, aqui está o que a gente conhece hoje então como o mapa da Via Láctea de William e Caroline Herschel. Então, aqui são várias estrelas difusas aqui. E nesse pontinho aqui seria o nosso Sol, aproximadamente no centro. Bom, a partir disso, então, vai surgir outros cientistas interessados em fazer esse mapeamento e medição da Via Láctea. Então, o Harlow Shapley, por exemplo, em 1917, em uma das tentativas de medir as distâncias nas galáxias, ele conclui que o centro da Via Láctea estaria mais ou menos na região da constelação Sagitário, onde se encontra o centro da distribuição dos aglomerados globulares. Nessa aula a gente ainda vai falar sobre aglomerados globulares, aglomerados abertos. Mas, enfim, o que importa aqui pra gente é que o Shapley, o método de medição que ele foi utilizar, né, a técnica que ele utilizou, foi justamente a distância de algumas estrelas variáveis, que a gente também vai ver o que são essas estrelas variáveis, que estão presentes nos aglomerados da Via Láctea. E aí, com isso, né, usando esse método de medição, ele vai concluir que o Sol está a 16 kPa do centro. E o diâmetro da Via Láctea seria de 100 kPa. Coloquei esse asterisco aqui, essa observação, porque a gente vai usar muito essa unidade de medida, o kPa, né? Então, coloquei aqui que os astrônomos normalmente usam kPa para expressar a distância entre partes de uma galáxia ou dentro de grupos de galáxias. Então, por exemplo, 1 parsec é aproximadamente igual a 3,26 anos-luz. Então, aqui nessa imagem, cada pontinho verde seria um aglomerado globular e nesse xizinho aqui seria aonde o nosso Sol, o nosso sistema, falando melhor, se encontraria. Aqui aproximadamente 16 kiloparsecs do centro. Certo? Bom, além do Shapley e dos irmãos Herschel, então surge mais uma outra figura, que é o Jacobs Kapteyn, com, novamente, mais uma técnica, mais um método para conseguir fazer essa estimativa do tamanho da Via Láctea. Então, nesse momento, o Kapteyn, a principal diferença do método que ele utiliza é que ele vai levar em consideração muito mais em consideração a diferença de intensidade de brilho de cada astro. Então, por exemplo, lá enquanto os Herschel eles levavam em consideração que a luminosidade de cada astro era o mesmo, o Jacobs aqui vai ser um pouco mais preciso. Então, assim, né, fazendo suposições mais realistas quanto às magnitudes absolutas, chegou no modelo da Via Láctea similar àquele do Herschel, um esferoide achatado com densidade de estrelas diminuindo com a distância do centro. Isso significa, então, quanto mais próximo a gente observa do centro, maior a densidade de estrela, maior a presença de aglomerados. E aí, conforme a gente vai se afastando do centro da nossa galáxia, a gente consegue observar que as estrelas ficam menos concentradas, ficam menos densas, né? E elas ficam mais difusas.
A gente consegue observar bem aqui nesse esqueminha aqui que mostra que quando está mais próximo ao centro, tem uma concentração maior, vai se afastando, vai se difundindo mais. Então, ele conseguiu chegar a uma conclusão de que o disco teria cerca de 18 kPa de diâmetro e 3 kPa de espessura. E também, novamente, o Sol estaria perto do centro da Via Láctea nessa estimativa do Kaplan. Então, a gente chega no momento que quem que tá certo, afinal, né? Entre essas duas figuras, por exemplo, Kaplan ou Shapley. Bom, no fim, ambos estavam errados, ainda mais que os dois eles consideravam que o Sol, eles chegaram a conclusões de que o Sol estava próximo ao centro, não necessariamente no centro, mas sempre davam o resultado que o Sol estava próximo ao centro. Mas por que eles estavam errados? Eles estavam errados justamente porque não levaram em conta o que a gente chama de extinção interestelar. Esse termo vai ser aprofundado nas aulas seguintes, mas no momento a gente pode entender como poeira interestelar, que são gases, poeiras, enfim, tudo disperso pelo universo e também na nossa galáxia, que acaba alterando e dificultando um pouco a nossa observação para alguns estudos. Então, por esse motivo, eles não conseguiam ter uma conclusão muito precisa, né? Hoje em dia a gente consegue ter observações mais precisas, dependendo do estudo, porque a gente tem radiotelescópios e telescópios, enfim, que conseguem utilizar ondas de comprimento maiores, que são capazes de certa maneira, atravessar essa extinção interestelar para que a gente consiga observar o que a gente precisa observar. Enfim, e essa questão, né, dos dois chegarem a essa conclusão de que o Sol estaria próximo do centro é justamente por conta dessa extinção interestelar, né, por conta dessa poeira interestelar. Porque quando a gente observa aqui da Terra, de todo lugar que a gente vai olhar, a gente vai dar a impressão que a gente está no centro. Então, isso é totalmente um erro do nosso referencial mesmo, né? Bom, então, particularmente no caso do Kaplan, ele limitou a distância de visão, observações dentro do disco, onde a extinção é forte, né? Foi um pouco mais limitada a observação dele. E por isso ele chegou que o tamanho da Via Láctea seria menor do que ele realmente é. E no caso do Shapley, ele cometeu alguns erros na curva de calibração do período de luminosidade das estrelas variáveis. A gente vai entender um pouquinho melhor disso quando a gente for falar de estrelas variáveis, mas ele chegou numa conclusão que a Via Láctea seria maior do que ela realmente é. Então, enfim, a gente tem algumas tentativas, né, de fazer essa medição da Via Láctea, não muito bem sucedidas, apesar de ser, obviamente, muito importantes para a gente conseguir continuar os estudos. Então, eu acho que é importante a gente ver nesse momento da aula algumas formas de determinar as distâncias, né, de corpos. Então, geralmente, muitas das medidas são feitas por meio de paralaxes, né? Paralaxes é um método de determinar a distância muito utilizado. Porém, no nosso caso aqui, ela vai ser insuficiente, porque são distâncias muito grandes que a paralaxe não vai ser suficiente. Então, a gente usa geralmente a paralaxe para medir distância de estrela para estrelas, planetas para planetas, mas de galáxias para galáxias ou até o tamanho de uma galáxia, ela acaba sendo ineficiente. Mas afinal, o que é a paralaxe, né? Coloquei aqui que é o deslocamento aparente de um objeto quando se muda o ponto de observação, como a Terra faz durante o ano. E um exemplo que eu acho muito mais prático de a gente conseguir observar é quando a gente pega o dedo, coloca na nossa frente, e aí quando a gente fecha um olho, o nosso dedo está em um lugar, quando a gente fecha o outro, ele está em outro lugar. Ele não está em outro lugar, né? Ele dá o movimento aparente, né? O deslocamento aparente. Ele continua parado, só que quando a gente muda o nosso referencial, ele aparenta estar se deslocando. Isso é basicamente a paralaxe.
Então, nesse sentido, já que a paralaxe não vai ser eficiente para a gente, né, para determinar distâncias de galáxias para galáxias ou até mesmo dentro da galáxia, a gente vai utilizar outra técnica que são das estrelas variáveis, né? Elas vão cumprir o papel de indicadores nessa escala, que é bem maior. As estrelas variáveis, bem resumidamente, né, como introdução aqui para a gente falar um pouquinho delas, são estrelas cuja luminosidade varia com o tempo devido a variações no seu tamanho. Então, vamos falar delas, né, estrelas variáveis. A gente vai ter dois tipos de estrelas variáveis mais importantes para a gente poder fazer essas observações. A primeira é a RR Lyrae e vamos ter as Cefeidas também. Então, assim, só de forma geral, as estrelas variáveis elas têm pulsações de luz e tem uma relação entre a luminosidade ligada ao período da sua variação. Então, a gente tem a lógica de que se a gente consegue determinar a luminosidade aparente por meio de uma observação direta e o período dessa variação, a gente consegue, então, determinar a luminosidade e a distância até aquela estrela. Então, a gente consegue determinar essa distância justamente só tendo essa relação entre a luminosidade da estrela e o período de pulsação da mesma, certo? A RR Lyrae, a principal diferença dela para a próxima que a gente vai falar, que são as Cefeidas, é que elas têm o período de pulsação um pouquinho menor do que as Cefeidas. E o principal uso das RR Lyrae vão ser para medir a distância entre aglomerados globulares. Tá? Então, as RR Lyrae geralmente são estrelas evoluídas com massas entre 0,5 e 0,7 massas solares. E o fato de terem luminosidade conhecida permite que sejam usadas como indicadores de distâncias para aglomerados globulares, como eu acabei de falar. Além disso, tanto as RR Lyrae quanto as Cefeidas, elas vão ser categorizadas como velas padrão, né? Se você ver esse nome por aí, você já vai ter uma noção do que é. Que são objetos astronômicos com luminosidade conhecida, tá? Então, eu coloquei essa animação aqui, que mostra que é justamente uma sequência de imagem, né? Então várias fotos foram tiradas, que consegue evidenciar a variabilidade da luminosidade das estrelas do tipo RR Lyrae. Dá para ver aqui algumas estrelas, né? A pulsação da luz de algumas estrelas. Bom, então, contrapartida das Cefeidas, elas são estrelas bem maiores do que a RR Lyrae, então são super gigantes, com massas entre 3 e 18 massas solares, e elas têm a pulsação de uma forma bem mais regular do que as RR Lyrae, e são usadas para determinar distâncias de estrelas longínquas da nossa galáxia, e distância de outras galáxias também. Então, as Cefeidas são utilizadas para um alcance bem maior do que, por exemplo, as RR Lyrae, né? Que aqui são distância para aglomerados globulares, aqui a gente consegue até utilizar as Cefeidas para indicar a distância, né, em uma escala de uma galáxia até a outra, né? A gente consegue ver essa diferença. Então, eu coloquei aqui uma sequência de imagens de uma estrela do tipo Cefeida, em uma galáxia M100, a 56 milhões de anos-luz, no aglomerado de Virgem. A estrela variável dobra de brilho, passando de magnitude de 24,5 para 25,3. Nessa magnitude a gente está falando da luminosidade dela, em 51,3 dias. Então, essas imagens aqui foram capturadas pelo telescópio espacial Hubble em 94. A gente consegue ver aqui nessa sequência o quão a luminosidade dela vai justamente variando. Bom, então a gente já falou aqui, só para a gente fazer um resumão antes de a gente entrar no nosso modelo atual da Via Láctea, a gente já falou um pouco lá das especulações históricas da Via Láctea, né, de como a gente chegou a essa conclusão de que a Via Láctea, ela sim é uma multitude de estrelas, mas não são estrelas totalmente aleatórias, né, tem uma ordem. Vimos também algumas das tentativas de medições da Via Láctea, de estimativa de tamanho, enfim, da Via Láctea, e alguns métodos de medição que tentaram utilizar até o momento, mas a gente sabe, então,
A gente conseguiu evidenciar aqui que o método mais utilizado, então, para fazer essas medições dentro da nossa galáxia ou da nossa galáxia até outras galáxias vão ser as estrelas variáveis, certo? Então, beleza, visto tudo isso, a gente entra no nosso modelo atual da Via Láctea, né? Que a gente tem, então, com todo esse apanhado aí, com todos esses estudos mais recentes e tecnologias que a gente tem hoje. A gente, então, vai classificar a nossa Via Láctea tendo um disco achatado de estrelas com um bojo central. Então, nessa imagem, a gente consegue ver aqui o disco galáctico e aqui o bojo central. Então, o Sol, na verdade, ele vai estar a 8 kPa do centro galáctico, aqui, e a 7,5 kPa a borda do disco galáctico. Então, até a borda do disco. O disco vai ter cerca de 30 kPa de diâmetro e 1 kPa de espessura na região de localização do Sol, ou seja, da nossa perspectiva. A gente consegue estimar, então, hoje que a nossa galáxia tem cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas e tem mais de 13 bilhões de anos. Então, só para a gente ter uma noção um pouco mais ilustrativa, digamos assim, eu vou passar um videozinho para vocês da ESA, que é a Agência Espacial Europeia, que é o Guide to Our Galaxy. Então, seria o guia aí para nossa galáxia, que é bem legal. Bom, então a anatomia da nossa Via Láctea. A gente vai ter o disco, o bojo, o halo, que é essa parte um pouquinho mais opaca aqui em volta, também vários aglomerados globulares. E, diferente do que se pensava até o momento, o nosso Sol não está no centro da galáxia, ele está um pouquinho aqui mais para a periferia. Não totalmente, mas não está exatamente no centro.
Outra coisa é que a gente não tem uma foto de fora da nossa Via Láctea. Então, todas essas imagens que a gente vai ver aqui na aula, que a gente vê por aí, são só representações artísticas, porque até o momento não foi possível a gente fazer uma captura, digamos assim, de frente da nossa Via Láctea, até porque a gente está dentro dela. Então, chega a ser um pouco difícil. Então, beleza. A nossa Via Láctea ela é considerada uma galáxia espiral barrada. Não vou me aprofundar muito sobre esse tipo de galáxia, né? Sobre esse tipo que a nossa Via Láctea se encaixa, porque vai ser aprofundado nas aulas seguintes sobre galáxias. Existem vários tipos de galáxias. Enfim, dentre eles, a Via Láctea é uma espiral barrada. E aí, nesse momento, a gente vai falar, então, de cada região da Via Láctea, né? Então, o bojo central, disco galáctico, o halo estelar, os braços espirais, o centro galáctico e também o halo de matéria escura. A gente vai comentar aqui, então, algumas características de cada região. Bom, o bojo central vai ser essa parte aqui que a gente consegue ver na imagem. Ele vai meio que envolver o núcleo da galáxia. Ele tem cerca de 2 kPa de raio. E tem alguns estudos bem recentes que comprovam que o bojo ele não tem um formato esférico, e sim um formato de barra, né? Porque até pouco tempo atrás a gente estimava que o bojo ele tinha um formato mais esférico. Ele vai ser constituído por gás, poeira e principalmente estrelas mais velhas, que são estrelas mais avermelhadas. Vocês já viram essa relação nas aulas de estrelas, né? Estrelas mais velhas vão ser mais avermelhadas e mais novas, mais azuladas. Mas isso não quer dizer que também não haja estrelas jovens nessa região. Existem estrelas jovens também. No entanto, quando a gente for ver nas outras regiões, a gente vai ver que o bojo ele é como se fosse o intermediário entre o halo e o disco galáctico, porque enquanto no halo há pouca formação de estrelas e no disco tem muita formação de estrela, então tem muitas estrelas jovens, no bojo é mais ou menos, mas a gente destaca mais as estrelas mais avermelhadas, as estrelas mais velhas. Bom, então, como eu estava dizendo, né, no disco galáctico é onde tem a maior concentração de estrelas mais jovens. E além disso, o disco galáctico vai ter uma forma circular e achatada. Vai ter um diâmetro de cerca de 30 kPa e espessura aproximadamente de 0,3 kPa. E o nosso sistema solar está situado justamente no disco galáctico. Então, nessa região vai ter muitas estrelas, matéria interestelar, como eu disse, principalmente estrelas jovens, né? Então, quanto mais gás e poeira tiver numa região, mais formação de estrela vai haver. Então, mais estrela jovem a gente vai ter. Um exemplo que eu coloquei aqui é da nebulosa de Órion, que está no nosso disco galáctico, que é dito como berçário de formação estelar. Então, ele é um dos berçários mais próximos da gente. Esse brilho que a gente consegue observar ele é justamente das estrelas recém-nascidas do seu interior. Bom, antes da gente falar dos braços espirais, eu já vou pular aqui pro halo para dar continuidade ao raciocínio. Então, enquanto no disco galáctico tem muita poeira, tem muita material interestelar, no halo a gente não vai ter tanto assim, a gente não vai ter muitos gases. Então, ele não contém gás e poeira como as outras partes, e por isso ele vai ser composto majoritariamente por estrelas mais velhas, avermelhadas. Justamente porque a formação estelar no halo terminou há cerca de pelo menos 10 bilhões de anos atrás. E um exemplo que a gente tem é o aglomerado globular Ômega Centauri, que está localizado no halo estelar, e a gente consegue observar muitas e muitas estrelas bem mais velhas. O halo estelar ele é uma região esférica formada pelos aglomerados globulares e estrelas. Bom, então temos aqui os braços espirais, eles fazem parte do disco galáctico, e como a gente já viu, o disco galáctico tem muita formação de estrelas, então aqui nos braços espirais também vai ter muita formação de estrela, né? Então temos muito gás estelar, poeira, nebulosas e estrelas.
Os braços espirais são mais brilhantes que o resto do disco por serem regiões de formação estelar. Então, dentro do disco galáctico, os braços espirais são onde ocorrem mais essas formações estelares, certo? Além disso, os braços espirais eles têm uma rotação diferente do disco e das estrelas. E aí, quando os braços espirais têm uma rotação similar à do disco e das estrelas, a gente vai ter o termo de corrotação, que seria justamente o disco, braços e estrelas girando numa mesma velocidade. A corrotação geralmente vai acontecer numa região específica, que a gente chama de raio de corrotação, e por acaso o Sol está localizado próximo a esse raio de corrotação. Mas aí tem a questão, né? Por que então os braços espirais têm uma rotação e velocidade diferente das estrelas e dos discos galácticos? A gente então consegue observar que na região mais central do disco galáctico, as estrelas vão girar mais rápido do que os braços, e enquanto as regiões mais externas, os braços que giram mais rápido do que as estrelas. Então, a gente tem essa diferença aí quando a gente consegue observar. E é por isso que a gente tem essa rotação diferente. Nessa animação dá pra gente ver bem que aqui no centro eles giram mais rápido, né? As estrelas giram mais rápido do que os braços, enquanto numa forma mais externa elas giram mais devagar. E mais ou menos no intermediário a gente vai ter esse raio de corrotação em que todos giram na mesma velocidade. Bom, só para finalizar aqui então os braços espirais, cada braço da nossa Via Láctea vai ter um nome diferente. Então a gente tem o braço do Cisne, o braço do Perseu, o braço de Órion, Centauro, Sagitário e assim por diante. Nosso Sol, né, o nosso sistema, está localizado aqui próximo ao braço de Órion. Bom, além do halo estelar, a gente também tem o halo de matéria escura. E a gente consegue observar aqui nessa imagem que ele se estende por no mínimo 100 kPa, além dos limites do disco. Ele tem a ordem de 10 elevado a 12 massas solares e constitui 95% da massa total da nossa Via Láctea. Então, nessa imagem aqui, a gente tem a matéria visível da nossa galáxia, que é cerca de 50 kPa, enquanto a matéria escura ela ocupa 100 kPa ou até mesmo mais, porque acaba saindo aqui dos limites do disco. Então, a gente pode ver que nossa galáxia ela é composta majoritariamente pela tal da matéria escura, né? E do que ela é feita, afinal? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa questão, né, do que a matéria escura é feita na aula de cosmologia, mas alguns slides a seguir a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos lá então para a última parte, que é a do centro galáctico. Então, o nosso centro galáctico ele se localiza na direção da constelação de Sagitário e é onde tem uma alta concentração de material interestelar. Bom, e justamente em virtude desse material interestelar que está em abundância nessa região, os estudos observacionais são feitos principalmente com instrumentos de comprimento de ondas maiores, também menores, tais como infravermelho, rádio e raios X. Principalmente porque observações ópticas não são possíveis por conta dessa abundância de material interestelar, né? E muito menos a olho nu. Essas poeiras, esses gases dificultam bastante a nossa visualização, a nossa observação. Bom, aqui a gente também tem um grande aglomerado estelar e também um buraco negro supermassivo com massa de cerca de 3,7 milhões de massas solares. O centro galáctico ele é considerado um local muito violento, justamente por haver o buraco negro supermassivo, que a gente chama de Sagitários à estrela, anãs brancas, estrelas de nêutrons, enfim, tudo isso contribui para ser um lugar um tanto violento, com muita interação. Coloquei essa imagem aqui, que é o nosso centro galáctico capturado em raio-x, que a gente consegue ver mais detalhes do que se a gente fosse ver no espectro visível, né? Na verdade, o espectro visível a gente só ia conseguir ver poeira mesmo. Bom, então, vamos falar um pouquinho do buraco negro que tem no centro da nossa galáxia, que é o Sagitários à estrela. Bom, até pouco tempo, havia a impossibilidade de visualizar ou fotografar o Sagitários à estrela devido à grande magnitude de poeira, gás
e também o magnetar. O magnetar é uma espécie de estrela de nêutron, só que com campo magnético muito, muito, muito intenso, e também por conta da luminosidade dificulta bastante a nossa visualização da Sagitários A estrela. Mas já que a gente não consegue observar, né, Sagitários A estrela, como que a gente, né, como que surgiu a primeira ideia, como surgiu as primeiras ideias de que havia um buraco negro no centro da nossa galáxia. Uma das principais evidências é justamente as estrelas orbitando esse corpo massivo. Então, nessa imagem eu coloquei aqui, é como se esse corpo massivo estivesse aqui no centro e cada elipse aqui seria a órbita de uma estrela. Então, a gente tem a órbita de 6 estrelas em torno do possível buraco negro, que hoje a gente sabe que sim, existe um buraco negro no centro da nossa galáxia. Bom, vou passar para vocês um videozinho do Observatório da Agência Espacial Europeia, que é um zoom na Sagitários A estrela. É um vídeo atualizado, porque na aula passada, por exemplo, até a aula passada que eu dei do ano passado, na verdade, de Via Láctea, a gente não tinha foto da Sagitários A estrela. Agora, então, atualizado, vou passar esse zoom aí até o exato momento que a gente tem a foto já do Sagitários A estrela. Bom, então, como eu estava dizendo, é a nossa pequena atualização. Em maio desse ano, de 2022, a gente conseguiu capturar a foto, então, do buraco negro no centro da nossa galáxia, o Sagitários A estrela. Então, foi fotografado pelo EHT, o Event Horizon Telescope, justamente o mesmo telescópio que fotografou a primeira imagem de um buraco negro lá em 2019. E a gente já viu na aula anterior, então, que são 8 observatórios de rádio existentes em todo o planeta, que no fim formam um único telescópio virtual do tamanho da Terra, né? Então, a junção de todos esses telescópios ao redor do mundo consegue fazer que a gente tenha um telescópio gigantesco, que tem um alcance muito maior de observação. Então, aqui está a imagem que foi capturada, e embora a gente não consiga ver o buraco negro em si, a gente consegue observar uma região luminosa em volta da luz curvada pela gravidade do mesmo. Bom, com isso eu acho bem importante a gente ter noção da visualização da Via Láctea nas diferentes faixas espectrais. Justamente porque eu acabei de falar, né, que para a gente observar o centro galáctico, a gente precisa de comprimentos de ondas, faixas espectrais específicas que são capazes de atravessar essa poeira para a gente conseguir ter uma observação melhor. Então, eu coloquei essa imagem aqui, que dá exemplo da faixa da nossa Via Láctea, né? Essa aqui é a faixa da nossa Via Láctea, em diferentes faixas espectrais. Então, a gente tem aqui, primeiramente, a faixa da Via Láctea no espectro visível. Temos no rádio, hidrogênio atômico, hidrogênio molecular, infravermelho, infravermelho próximo, raio-x e raio gama. E a gente consegue notar que, dependendo da faixa, né, em cada comprimento de onda, a gente tem uma informação diferente, a gente tem um resultado diferente. Então, é bem interessante que, dependendo do estudo, dependendo da resposta que a gente quer chegar, a gente tem que usar um comprimento de onda específico, uma faixa espectral diferente. Bom, e se a gente pudesse ver a Via Láctea de frente? Porque, como eu disse lá para vocês, infelizmente a gente não conseguiu até o momento de tirar uma foto da nossa Via Láctea de fora, já que a gente está dentro dela, e tudo que a gente tem hoje são representações artísticas. Mas se a gente pudesse ver a Via Láctea de frente, muito provavelmente ela se assemelharia com a galáxia espiral NGC 2997, que é essa aqui da imagem. A gente estima que a nossa Via Láctea se pareça mais ou menos com isso.
E, inclusive, as representações artísticas são inspiradas nessa galáxia. Bom, a gente viu as regiões da Via Láctea, suas características, e a gente também viu que em determinadas regiões se predomina alguns tipos de estrela específico, tipos de populações de estrelas específicos. Então é interessante a gente falar dessas populações estelares. Surgiu justamente o questionamento, né? Que tipos de estrelas tem em cada componente da Via Láctea? A gente viu, por exemplo, que no disco e nos braços espirais a gente tem estrelas muito mais jovens do que na região do halo e no bojo. Então, o Walter Baade, que é um astrofísico, ao estudar a galáxia de Andrômeda, ele notou que ele poderia distinguir as estrelas, ele notou que ele poderia classificar essas estrelas em populações, né? E é justamente isso que a gente vai ver aqui. Ele vai classificar, então, essas estrelas em população 1, 2 e 3. Bom, a população 1, primeiramente, ela é composta principalmente de estrelas jovens, com menos de 5 bilhões de anos, que são azuladas e ricas em metal. Não vou me aprofundar muito nessas características específicas de estrelas, justamente porque vocês já viram nas aulas anteriores de estrelas, certo? Como a gente já viu, essas estrelas jovens, né, da população 1 se localizam principalmente no disco e nos braços espirais. Essas estrelas são principalmente também do tipo O e B, que são estrelas muito quentes e luminosas. E essa população 1 está predominantemente presente nos aglomerados abertos. Então, um exemplo que a gente tem aqui é a estrela Sirius, que é do tipo B, e é bem próxima ao nosso Sol, que é uma estrela que faz parte da população 1. Enquanto isso, na população 2, a gente vai ter estrelas muito mais velhas, são avermelhadas e pobres em metal. Vão estar localizadas principalmente no bojo e no halo. Alguns exemplos de estrelas que fazem parte da população 2 são as RR Lirais, que a gente viu agora, que é um tipo de estrela variável, e também as gigantes vermelhas. Essa população 2, ela vai estar presente principalmente nos aglomerados globulares, tá? E um exemplo a gente tem aqui, e aqui a gente tem um exemplo de uma estrela da população 2, certo? Aqui essa imagem ela é vista da Terra. Por fim, a gente tem a população 3, que ela é um pouco mais teórica, um pouco mais hipotética, justamente porque elas seriam as primeiras estrelas formadas na galáxia. Elas seriam totalmente isentas de metal e seriam justamente uma população hipotética de estrelas extintas, extremamente massivas e quentes. Então, a gente não consegue ter as observações dela porque seria uma população que já teria sido extinta. Seria uma população que teria se formado há 400 milhões de anos depois do Big Bang. Então, assim, bem pouco tempo depois do Big Bang, levando em conta que o universo tem cerca de 3,8 bilhões de anos, né? Enfim, essa imagem aqui é uma simulação das primeiras estrelas do universo. Bom, visto isso, né, visto as populações estelares, a gente fala agora dos aglomerados estelares, e como a gente já viu, a gente tem os aglomerados abertos e os aglomerados globulares. Nos aglomerados abertos, a gente vai ter predominantemente estrelas jovens na população 1, e vão se encontrar novamente a maioria no disco e nos braços espirais da nossa galáxia. A gente tem uma densidade estelar muito baixa, então como a gente pode ver aqui nessa imagem, que é a imagem da Pleiades, é um aglomerado aberto, a gente vê que as estrelas estão muito mais difusas, elas estão menos concentradas, estão bem menos densas. Enquanto nos aglomerados globulares, a gente tem uma densidade absurda de estrelas, elas estão muito mais concentradas, muito mais próximas, certo? E são estrelas mais velhas da população 2, encontram-se, na sua maioria, no halo e no bojo. Então, são agrupamentos aproximadamente esféricos com uma alta densidade estelar. Esse aglomerado globular aqui é o aglomerado globular de Hércules, que foi capturado pelo telescópio Hubble. E essa imagem aqui ela é bem legal, que ela mapeia
alguns aglomerados da Via Láctea. Então, os pontinhos vermelhos aqui são os aglomerados globulares, que estão presentes justamente no halo e no bulbo. E aqui os pontinhos azuis são os aglomerados abertos, que estão presentes principalmente aqui no disco galáctico e nos braços. Bom, gente, além disso, né, das populações estelares, dos tipos de aglomerados que são componentes da nossa galáxia, a gente também tem o campo magnético galáctico. Antes de tudo, vamos só contextualizar um pouquinho o que é um campo magnético. Primeiramente, sempre que a gente tem correntes elétricas, a gente vai ter a geração de um campo magnético e, consequentemente, um campo eletromagnético. Então, se eu tenho um corpo e eu tenho movimento de cargas elétricas, eu gero esse campo magnético, certo? E esse campo magnético, geralmente, ele é detectado por objetos que têm propriedades magnéticas. O campo magnético seria isso, em geral, assim, bem resumidamente. Aqui na nossa galáxia, o campo magnético ele pode ser detectado por meio da polarização da radiação refletida pelos grãos de poeira alinhados. O que isso significa? Vamos lá. A polarização ela funciona como uma espécie de filtro. Ela funciona como uma espécie de alinhamento. Então, imagine que tem vários feixes de radiação totalmente desordenados. E eu tenho aqui um filtro, que eu vou usar meus dedos aqui, que seria esse aqui seria o filtro. Certo? Esses feixes de radiação estão todos desordenados, só que no momento que eles passam nesse filtro, que seria aqui meus dedos, eles conseguem seguir uma única direção, certo? Então, isso daqui, esse filtro faz com que ocorra um alinhamento dessa radiação. Ocorre uma polarização dessa radiação, certo? Além disso, gente, o campo magnético, ele sempre vai ter uma direção e uma magnitude. Então, não só aqui a gente está vendo aqui na galáxia, mas também em outros corpos, quando a gente estuda o campo magnético, geralmente nas imagens sempre vai estar ilustrado com alguns risquinhos, dá para ver aqui na imagem, justamente representando como se fossem vetores, né, para mostrar a direção e a magnitude desse campo magnético, certo? Bom, a origem do campo magnético da nossa galáxia ainda não é bem entendida, mas a gente sabe que vai seguir os braços espirais, né? O sentido dos braços espirais. E provavelmente o campo magnético é bem importante, para entender a formação e evolução da Via Láctea. E por curiosidade, algumas observações do Observatório Sofia traz algumas especulações pra gente que esse campo magnético seria tão intenso que seria capaz de acalmar o buraco negro do centro da nossa galáxia. Então, talvez ele também tenha essa função. Bom, eu acho que é evidente quando a gente olha para a Via Láctea, né? Quando a gente vê as representações da Via Láctea, que a mesma tem uma rotação, né? A gente viu lá nos braços espirais também. Enfim, a gente vai falar aqui especificamente da curva de rotação da Via Láctea, que é nada mais, nada menos do que o movimento coletivo de estrelas e gás ao redor do centro da nossa galáxia. Esse movimento coletivo ele é muito importante para manter as coisas em equilíbrio, né? Para manter todos os corpos em equilíbrio, para justamente eles não só colapsarem para o centro da galáxia. E a gente pode fazer uma analogia com o sistema solar mesmo, né? O nosso Sol ali no centro, todos os planetas orbitando em torno a ele. Esse movimento que os planetas fazem, contrabalanceando também com a força de cada corpo, faz com que o sistema todo se mantenha em equilíbrio e tudo não simplesmente colapse para o centro. Então, essa curva de rotação é bem importante nesse sentido. Só que uma coisa muito interessante que a gente vai verificar aqui é que a gente tem a velocidade de rotação em função da distância ao centro. O que isso significa? A gente espera que essa curva de rotação, à medida que um corpo esteja mais distante do centro da galáxia, a velocidade seja menor. Enquanto se o corpo está mais próximo do centro da galáxia, a velocidade seja maior. Da mesma forma também que a gente pode, novamente, pegar como exemplo o sistema solar. A gente sabe que o planeta mais próximo do Sol tem um movimento de translação muito mais rápido, né, uma velocidade muito maior do que o planeta mais distante do Sol, que tem um movimento de translação muito mais demorado, uma velocidade muito menor.
E por que que isso ocorre? É só lembrar lá das aulas de relatividade geral. A gente sabe que um corpo, qualquer corpo que possui massa no espaço-tempo, ele faz uma deformação no mesmo, certo? E essa deformação nada mais é do que a gravidade. Então, quanto mais próximo um corpo tiver de um outro corpo, maior vai ser a influência gravitacional sentida por esse corpo, certo? Ele vai estar mais próximo dessa curvatura, então a influência gravitacional nele vai ser muito maior do que um corpo que esteja mais longe, sim? Então, essa é a lógica que a gente tem nesse sentido. Só que o que a gente observa não é isso, né? A gente esperava isso. Então, a gente espera que enquanto a gente se afasta do centro, a velocidade diminui. Só que o que não ocorre. O que a gente observa, na verdade, é que a velocidade continua mais ou menos a mesma, o que é estranho. Então, a gente cogita que pode ser por conta da matéria escura, que seja uma massa que esteja ali causando essa interação gravitacional que faz com que a velocidade continue aproximadamente a mesma. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem um exemplo, então, do nosso Sol, que enquanto o nosso Sol estaria se afastando do centro, o que esperava é que a velocidade diminuísse, que é o que a gente tem com a nossa matéria visível. Só que o que a gente consegue observar é que quando ele vai se afastando, a velocidade ela sofre uma pequena variação, mas continua quase a mesma. Então, essa é a diferença que a gente tem da matéria visível para o que a gente observa. E a gente cogita que essa diferença aqui dá justamente devido à matéria escura. Então, vamos lá falar um pouquinho da matéria escura. Em 1937, o físico Fritz Zwick observou que as velocidades de galáxias e aglomerados eram muito maiores do que deveriam ser, justamente isso que a gente acabou de falar. Então, a gente pode ver aqui nessa animação que o que esperava era que os corpos perto do centro tivessem uma velocidade maior, enquanto os mais distantes tivessem uma velocidade bem mais reduzida. Só que o que a gente consegue observar é que, sim, o que está mais próximo ao centro, a velocidade é significativamente maior, só que vocês conseguem reparar que aqui os corpos que estão mais externos, eles têm uma velocidade bem mais elevada do que deveria ser? Então, esse é o problema. E, como eu acabei de falar para vocês, a presença de massa implica em uma influência gravitacional maior, tendo uma maior atração e, consequentemente, velocidade. Então, que massa seria essa dando essa diferença, né? E aí que chega a questão de que a gente cogita de ser a matéria escura. Por quê? A matéria escura não emite nenhum tipo de radiação eletromagnética, então a gente não consegue detectar ela por esse meio. Portanto, a sua forma de detecção é justamente pelos efeitos gravitacionais sobre os objetos. Então, por ter esse efeito gravitacional, que implica no aumento da velocidade, que não deveria estar ocorrendo pelas nossas observações, a gente cogita que haja matéria escura ali na nossa galáxia. E como a gente viu, temos o halo de matéria escura, que é cerca de 95% da nossa Via Láctea. Então, muito provavelmente, essa diferença seja justamente pela presença dessa matéria escura. E, afinal, do que é feita a matéria escura? A gente não tem certeza do que é feita, mas tem algumas especulações. A gente vai se aprofundar mais nesse assunto ainda nas aulas de cosmologia, mas eu vou dar uma leve pincelada aqui com vocês de algumas especulações. Bom, é cogitado, então, que a matéria escura pode ser feita de partículas normais, tais como prótons e nêutrons, até buracos negros, objetos compactos, enfim. Nos anos 80, a gente teve uma discussão que ficou conhecida como machos versus wimps, ou machos versus chorões, porque o wimp em inglês a tradução seria covarde. Então, o que seriam os machos? Os machos seriam principalmente objetos compactos, mas não só objetos compactos, a gente pode colocar aqui como exemplo anãs marrons, planetas, enfim. E os WIMPs seriam partículas massivas de interação fraca. Bom, como eu havia dito, os machos eles podem ser buracos negros, estrelas de nêutrons, anãs marrons, anãs brancas e assim por diante. As detecções de machos elas se dão principalmente por meio de lentes gravitacionais, ou até mesmo por ondas gravitacionais, que são as principais detecções que a gente viu na aula passada, que a gente usa nos objetos compactos. Então, só relembrando,
as lentes gravitacionais, elas são baseadas na relatividade geral e é o efeito da luz sendo defletida pelo campo gravitacional desse objeto. Então, a gente tem aqui a Terra, né, nosso ponto de observação, e a gente tem uma estrela de fundo. Então, quando um macho passa na frente de uma estrela de fundo, a luz da estrela é focada na Terra e a estrela parece mais brilhante por algumas horas ou dias. Então, essa diferença aqui dá alguma evidência de que tem algum corpo aqui, muito provavelmente um corpo, um objeto compacto que está fazendo essa deflexão da luz por conta da sua influência gravitacional. Já os WIMPs são principalmente partículas elementares e o principal candidato para ser um WIMP são os neutrinos. Os neutrinos, eles são partículas muito, muito, muito pequenas, sem carga elétrica nenhuma e com a massa menor do que a de um elétron. E, teoricamente, ele é considerado uma das partículas mais abundantes do universo. Então, né, a superabundância de partículas leves no começo do universo é um dos argumentos de que a matéria escura seja formada principalmente por essas partículas. Bom, a detecção de WIMP ela é bem diferente da detecção de macho, e essa detecção é feita por alguns detectores que são construídos em profundidades no solo terrestre. Então, como que ocorre essa detecção? A gente tem um átomo, certo? E o que acontece é que quando um WIMP atinge esse átomo ele vai tender a recuar e produzir um elétron e um fóton. Então, a partir disso, a gente consegue detectar os WIMPs por conta dessa produção de elétrons e fótons. Bom, gente, mas apesar de a gente ter essas suposições, né, do que a matéria escura é feita, a gente não conseguiu ter nenhuma comprovação, então ainda continua sendo um mistério. E, novamente, a gente vai comentar mais sobre isso nas aulas de cosmologia. Enfim, estamos já no fim da nossa aula e não poderia deixar de falar do nosso endereço cósmico, né? Então, só retomando um pouquinho, lá no começo da aula, lembra que a gente falou do Thomas Wright, que ele foi uma das primeiras pessoas a cogitar que existiam outras galáxias além da nossa Via Láctea? E que ele frisava muito nas obras dele o quão insignificante e pequeno a gente é na vastidão do universo. Então, a gente consegue ter isso muito bem visível aqui no nosso endereço cósmico, né? A gente começa aqui na Terra, que está no sistema solar, que está na nuvem interestelar local, que está na nossa galáxia, e assim por diante, até a gente ter o universo todo observável, né? A gente fica totalmente significante quanto maior a gente vai aumentando essa escala. Então, só para finalizar a aula, eu vou deixar um pedacinho aqui do episódio 1 do Cosmos, dessa vez a versão com o Neil deGrasse Tyson, que ele mostra justamente esse endereço cósmico, né? O nosso lugar no cosmos. É assim que a Via Láctea fica na luz infravermelha. Cada ponto é uma estrela, não só os brilhantes. Quantas estrelas? Quantos mundos? Quantas formas de estar vivo? Terra, Sistema Solar, Galáxia, Via Láctea. Onde estamos nesta imagem? Vê aquele braço externo? É onde moramos. A uns 30 mil anos-luz do centro. A galáxia Via Láctea é a próxima linha de nosso endereço cósmico. Estamos agora a 100 mil anos-luz de casa. A luz mais rápida que existe levaria 100 mil anos para vir da Terra até aqui. Esta é a grande espiral de Andrômeda, a galáxia vizinha. Chamamos nossas duas galáxias gigantes e algumas menores de grupo local. Terra, Sistema Solar, Galáxia Via Láctea, grupo local. Nem conseguimos ver nossa galáxia daqui. É apenas uma entre milhares no aglomerado de Virgem. Aglomerado de Virgem. Nesta escala, todos os objetos que vemos, incluindo os pontos mais minúsculos, são galáxias. Cada galáxia contém bilhões de sóis e inúmeros mundos. Ainda assim, o aglomerado de Virgem em si é uma parte minúscula de nosso universo. Este é o cosmos na maior escala que conhecemos. Uma rede de centenas de bilhões de galáxias. É a última linha de nosso endereço cósmico. Por enquanto. Universo observável. Universo observável? O que significa isso? Mesmo para nós, em nossa nave da imaginação, há um limite da distância que podemos ver no espaço-tempo. É nosso horizonte cósmico.
Para além desse horizonte, estão partes do universo que estão distantes demais. Não houve tempo suficiente nos 13,8 bilhões de anos do universo para sua luz nos alcançar. Muitos de nós suspeitam que tudo isto, todos os mundos, estrelas, galáxias e aglomerados em nosso universo observável, é apenas uma bolha minúscula em um oceano infinito de outros universos. Um multiverso. Universo em cima de universo. Mundos infinitos. Sentindo-se pequeno? No contexto do cosmos, somos pequenos. Podemos ser apenas pessoinhas vivendo num pontinho de poeira boiando em uma assombrosa imensidão, mas não pensamos pequeno. Enfim, gente, espero que tenham gostado. Essas foram as principais referências que eu usei na aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu vou deixar agora aqui os QR Codes com o questionário da aula e a lista de presença. Muito obrigada e até a próxima aula.